Fernando Diniz fala sobre a existência do Alex Teixeira, sobre o período de férias e o tempo para absorver essa derrota antes do jogo de terça-feira contra o Independente Del Valle. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E agora terça-feira vira a chave contra o Independente Del Valle e retornou após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes com derrota para o Botafogo por 2-0. E vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, lá no Mané Garrincha, após a derrota para o Botafogo, que o Fernando Diniz falou sobre a existência do Alex Teixeira, que entrou no segundo tempo. Para ele, o camisa 98 vem se destacando nos treinamentos. Veja. Então, primeiramente, boa noite. Do Alex Teixeira, é um jogador que eu conheço de longa data. Quando jogou contra mim no Fluminense, eu sempre achei bom jogador. E nesse meio de treinamento ele se destacou muito nos treinamentos. Então, por isso que ele teve a oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás, recentemente, que a torcida, que eu entendo que tem uma insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo, né? Então, por isso que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré. O Garré também é um jogador que, nesse período aqui desse mês, ele teve um tempo afastado, teve um problema no tornozelo, voltou a treinar não faz muito tempo. Então tinha uma preocupação também, um pouco de como é que ele ia reagir se colocasse ele com 1-0, sabe, um jogador um pouco mais agudo. Mas o Garré, naturalmente, se o Coutinho tivesse saído no primeiro tempo, ou a partida tivesse no resultado de empate, provavelmente teria entrado o Garré. Também falou sobre período de férias, o que aconteceu, e acabou revelando que durante a semana o elenco teve algumas lesões, que algumas peças viraram dúvidas até minutos antes do clássico. Veja. Então, o que aconteceu na última semana, os treinamentos foram muito bons, foram treinos muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo, também gerou uma certa dúvida para hoje. E acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado. Eu concordo com a tua análise. Foi o que aconteceu. No primeiro tempo, para o final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo, a gente tomou um gol cedo. Aliás, os dois gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física. Não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando. Era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso. E vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização. E também nem o segundo, desorganização. Foi, assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo, desde quando eu cheguei aqui, de fazer retorno defensivo. Então, são coisas que isso a gente não podia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas. Também falou sobre o período de... Quando é tempo de
absorveu essa derrota antes do jogo de terça-feira contra o Independente Del Valle para, né, na repescagem da Copa Sul-Americana. O técnico vascaíno falou sobre isso. Veja. Não, o tempo de corrigir não é assim. São coisas que eles sabem que tem que ser feito. Não é uma coisa que precisa ficar treinando. Erraram coisas fáceis de correção, porque são coisas que eles sabem, que coisas que eles não tinham errado praticamente nenhuma vez de que eu estou aqui. Então, não é coisa difícil para corrigir, não precisa treino para corrigir isso. É questão de atenção, de olhar no vídeo. O vídeo mostra de uma maneira muito nítida que os jogadores vão saber que eles erraram coisas muito fáceis, que não dá para admitir. Só para concluir, Felipe Coutinho está fora do jogo de terça-feira e com dores voltou para o Rio de Janeiro e já vai fazer tratamento no departamento médico. Quando dizia que era melhor segurar o Paé, era devido a isso aí, né? O Coutinho tinha um reserva à altura que mantinha um padrão que o Coutinho estava jogando. Um jogador acima da média que pode decidir um jogo em um lance, como o Coutinho e tinha o francês, 1,5 milhão não consegue. E eu não queria ter razão, eu queria ser feliz. Então, é isso, galera. Até o segundo tempo, na hora do almoço, né, com o Fernando Diniz falando sobre essa derrota para o Botafogo. Até mais.